pelo menos essa parte aqui da dica, né, que ela deu, né, a gente, por exemplo, vai observar, né, quando ela chega a dizer, mas de acordo com alguns críticos de agora, até mesmo o bom ensino de crianças é mau. Então, existem aqueles que assim eram daquele jeito, e existem aqueles que agora assim, não, também não é bem assim. E quando é para continuar sendo bíblico, só que precisa ser contextualizado. Não é nem para assim, tem gente que assim, a gente quer falar muita linguagem desse tempo sem Bíblia. Ou então é muita Bíblia, mas sem linguagem. Não é nenhum nem outro, porque é o seguinte, como é que a criança vai entender? Ela não é adulto, certo? E não adianta você fazer um negócio que ela vai amar a salinha, né? Meu filho fala salinha, né? Tem salinha, mamãe, né? Então aí não adianta a criança amar a salinha e não aprender nada. Não adianta, certo? E aí, por exemplo, a gente, deixa eu ver aqui, uma nota que ela faz, né? A obra que ele faz, perdão. A obra de Jean Piaget e suas teorias do desenvolvimento cognitivo tiveram um grande impacto sobre a educação secular e também estão tendo impacto sobre a educação religiosa. Escrevendo, tem a igreja know-how para ensinar? Robert O'Neill faz a pergunta crítica. Na área do aprendizado moral, parece que a pergunta básica ainda não foi feita. Há qualquer evidência que justifique a introdução formal de conceitos morais como pecado ou responsabilidade pessoal diante de Deus nos anos anteriores à adolescência? Em outras palavras, a apresentação formal de conceitos morais a nível pré-adolescente faz alguma diferença significativa no comportamento moral de crianças educadas com base na religião, contrastada com crianças criadas em ambiente não religioso? A resposta à primeira pergunta é de um ponto de vista não categórico. Isto se firma sobre a evidência de que o desenvolvimento moral é sequencial e relacionado com a idade, como acontece com outros aspectos da personalidade. Então, a gente tinha falado agora há pouco a questão das fases. E assim, por exemplo, meu filho quando quebra alguma coisa, fez 4 anos agora, quarta-feira, mas ele fica assim, mamãe vai ficar triste. Então ele já sabe que é negativo quando ele faz uma coisa errada. Aí o que acontece? Então, se você olha, por exemplo, para aquela criança em que assim, ela não quer deixar a mãe triste, então você vê que já há um desenvolvimento. Olha, eu faço isso, minha mãe fica triste. Eu faço isso, meu pai fica chateado. Eu faço isso, isso aqui não pode. Então, são coisas que assim, mas só tem 4 anos, mas uma hora ele vai ter 7. E enquanto ele tem, por exemplo, chega uma hora que ele fala assim, desliga a televisão, mamãe. Mas antes não era assim. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Agora ele já sabe que tem que desligar a televisão. Então, assim, pouco a pouco você vai inculcando, vai inculcando, vai inculcando, vai inculcando. Se isso pode acontecer no aspecto secular, por que não pode acontecer no aspecto da fé? Entende? Então houve períodos que eu queria ensinar a Bíblia para ele e ele ficava passando as páginas. Agora a gente já está num ponto que assim, eu fui lendo cada história bíblica na Bíblia dele toda e ele assistindo. Falei, ufa, menos mal. Então tem vezes que eu dobro o joelho para orar, ele sobe nas minhas costas. Vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu não, eu falei, já desviou. Então o que acontece? A gente vai, mas pô, é aquele caso, se eu vou esperar um dia ele falar assim, pai, vamos orar. Eu não vou esperar isso, eu vou ficar ali até chegar uma hora que vai acostumar. Não foi assim que a Rede Globo fez com os crentes? Então assim, foi ali na paciência, até que a gente tem essa geração que a gente tem aí hoje, certo? Que fala Globo lixo, mas assiste. Então o povo está desse jeito. Então eu vou fechar aqui para a gente ir para o intervalo, mas assim, a gente precisa, né, estar atento a isso. A Gilane perguntou alguma coisa aí. Ah, é? Então vê aí o que a Gilane perguntou. Isso. Então, por exemplo, é bom a gente observar que assim, a ciência não é fé.
né? Se então, por exemplo, a gente tem que saber diferenciar fé de ciência. Então, por exemplo, a psicologia hoje defende o negócio. Não quer dizer que vai defender o mesmo no mês que vem, no ano que vem, no século que vem, e que ela defende o que defendia no mês passado, no ano passado, no século passado. É como, por exemplo, a gente tem esse drama da questão homoafetiva, que não dá para discutir direito, certo? Então, a gente tem casos que, assim, tem psicólogos que têm travado problemas, por quê? Porque podem ser caçados, né? Então, e às vezes não é nem porque o psicólogo ele está querendo evangelizar o paciente, não é isso. É que, por exemplo, assim como tem aquele paciente que ele está angustiado porque ele quer sair do armário, tem aquele paciente que saiu do armário, mas não encontrou a tal da felicidade que achou que encontraria e quer de repente voltar para o armário. Só que aí, dependendo do que o psicólogo fizer, ele vai ter problemas. Então, por exemplo, até que ponto a gente pode discutir a homoafetividade no âmbito psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, biológico? Até que ponto a gente pode? Porque tudo que você fala é preconceito, voz de prisão, não sei o que, não sei o que lá. Agora, isso não quer dizer que daqui a 100 anos a sociedade vai estar configurada dessa forma que a gente não pode discutir. Entende? É como, por exemplo, hoje você passa por algumas situações e, como eu falei, médicos estão sendo ridicularizados. Então, por exemplo, você vê um cara com doutorado como o doutor Migovski, que ele defende o tratamento com alguns medicamentos, e gente como ele é visto como doido da cloroquina, quando ele nem usa cloroquina, né? Porque o negócio é falar de cloroquina, né? Então, o que acontece? Ele simplesmente, não, existem medicamentos que ajudam no combate e tal, aquela coisa todinha, certo? E outros médicos, certo? Que tem assim, insistido e tem se manifestado como se o seguinte: juiz, cuida do seu trabalho, deixa o nosso. Político, deixa o nosso CRM. E detalhe, vamos discutir o assunto, certo? Como, por exemplo, você que é contra, vamos comparar quantas pessoas você desentubou para poder discutir comigo que desentubei algumas pessoas. Quantas pessoas você livrou do óbito para comparar com as que eu livrei. E aí o que acontece? Médico e médico discutindo o assunto. É ciência. Ciência não é dogma, igual a gente está vendo aí, jornalista, juiz e político falando. Ciência tem a questão do contraditório, certo? Então, por exemplo, não vou muito longe, na questão do direito. Olha como é que, por exemplo, você lê o texto, certo? Está lá, a união estável é uma coisa que deve ser feita entre um homem e uma mulher. Mas o Supremo viu diferente. Olha só, no direito está lá, homem e mulher, união estável. Só que, por exemplo, o Congresso não discutiu a matéria, não mudou o texto da lei, mas o Supremo fez uma interpretação do texto legal e está valendo. A turma aí fez união estável, e da união estável, que pode ser convertida em casamento, tem gente que está casado. Então, observa bem, se no direito a coisa mudou, por que na psicologia não vai mudar? Por que na medicina não vai mudar? Porque ciência não é uma coisa estática. Só Jesus salva, isso é fé. A gente não discute isso. No caso dos católicos, teve a Assunção de Maria, é dogma, ninguém discute mais isso lá, está resolvido. Então, por exemplo, a questão dos muçulmanos, se eles forem fiéis, o futuro que eles vão ter lá na eternidade. Os infiéis, o futuro que vão ter na eternidade. Isso não discute, é fé, acabou. Então, fé é o que eu creio, está acabado. E é isso que tem que ficar muito claro para a gente no nosso trato com as nossas famílias. Nós cremos em Deus. Ah, mas você não tem como provar que Deus existe. Você tem como provar que Ele não existe? Então vamos fazer um negócio? Seja feliz aí, me deixa ser feliz, acabou. Continua vivendo sem crer. Vamos fazer o seguinte, olha só. Não existe céu não, né? Beleza. Não existe inferno também não, né? Então deixa eu viver minha fé, tranquilo? Porque se não tiver nada, eu não perdi nada. Tenho minha família, cuidei da minha saúde, não enchi o pote de cachaça, não arrumei HIV, entende? Não tenho um monte de filho por aí revoltado porque não teve pai,
estou seguindo a minha vida. Agora, se tiver inferno, aí boy, ó, aí filho chora e mãe não vê. Então o que acontece? Percebe? Fé é fé, ciência é ciência. Olha como é que o meu tom em relação à questão de crer no céu é diferente da questão da arqueologia bíblica. Percebeu? Porque a arqueologia bíblica não é fé, é ciência. Eu não posso forçar a barra na arqueologia bíblica por causa do que eu creio. Eu não posso. Eu não posso forçar a barra na datação dos textos bíblicos por causa do que eu creio. Entende? É aquele caso, por exemplo, ó, eu creio que Paulo escreveu carta tal do Novo Testamento. Eu creio. Mas se na pesquisa científica aparecer uma datação mais recente, eu não vou ser desonesto. Olha, de acordo com datações mais recentes, né, de acordo com as pesquisas mais recentes, parece que esse texto não é tão antigo quanto a data de Paulo. Mas isso não exclui que alguém que ouviu Paulo, alguém que registrou pregações de Paulo, alguém que anotou as coisas que Paulo falou, redigiu os pensamentos paulinos. Entende? O fato, por exemplo, né, de alguém ter anotado o que Sócrates disse, ninguém discute se Sócrates falou ou não. Eu não vejo ninguém discutir Sócrates. Discute Jesus, mas Sócrates todo mundo leva de boa, como disse Sócrates. Percebe? É o cão do Satanás, né? Aí nesse caso, por exemplo, percebe que assim, fé é uma coisa, ciência é outra. Claro que eu entendo que assim, a psicologia ela tem ferramentas, porque o que tem de gente perturbada na igreja, o cara lê Bíblia, mas é perturbado. Então aí você prega o negócio, mas ele tem deficiência de cognição. Você fala A, ele entende B. Eu, por exemplo, lembro de uma irmã que ela tinha um pouco de bronca de mim. Eu não era pastor ainda não, era seminarista. Trabalhávamos juntos. Até que um dia ela soltou: você é igual meu pai. Falei, tá explicado. Por isso que ela implica comigo, meu Deus do céu. Eu lembro o pai dela, só que eu não sou o pai dela. Entende? Então, ou seja, a psicologia ela tem suas ferramentas. É como, por exemplo, coisas que a gente observa. Eu posso estar errado, não fiz pesquisa nenhuma, mas assim, acho que eu já até falei isso aqui e falo em alguns lugares. Na caminhada a gente percebe que muitas vezes assim, o adultério de homem na igreja geralmente é corpo, e adultério de mulher geralmente é conversa, né? Com muito respeito aos homens que eu conheço, os daqui não, que é tudo bonito, mas por exemplo, a prova está nas igrejas. Você vê às vezes uma mulher bonita com os camaradas derrubados, né? Aí tu olha e fica assim, caramba, mas por quê? Porque a gente vê que assim, mulher não se detém assim, não que não vou dizer que vocês são cegas, obviamente, claro que assim, mulher sabe diferenciar, isso é bonito, isso é feio, mas esse é o meu feio, entende como é que é o negócio? O homem não, o homem já fica assim, isso é que é mulher, não é esse teco-teco. Percebe? O homem é diferente, entende? É um negócio diferente. E aí, por exemplo, se a gente não observar essas questões, o cara pensa que ele está casado com um colega dele, dá patada, é grosseiro, é não sei o que lá, e o verdureiro lá, ó, princesa, tomate para você é de graça, ainda mais com esse batom, vizinho, ó, aí vai botar neurose na cabeça dos outros. Então acontece, aí ninguém mais vai trabalhar. Pô, então, por exemplo, vamos falar do verdureiro. Aí nesse caso, então, olha aí, ó, até eu fiquei na crise agora, mas brincadeiras à parte. Então percebe que assim, e aí, como é que tá, não sei o que lá, pô, o marido é um animal e o outro cara é gentil. Percebe como é que é o negócio? Aí, por exemplo, olha, por exemplo, a dona, ela é solteira, malha, faz isso, faz aquilo outro, não sei o que lá. Casada, vamos botar aquele moletom que fica com fundo lá no joelho, aquela camisa furada da eleição do Lula, de boa, porque você tem que me amar, senão tu vai pro inferno, hein? Aí quando separa, volta a malhar, volta a fazer isso, volta a fazer aquilo outro, fica assim, entendi. Quando tá na pista para negócio, aí depois que assim, já vendi o carro, tem nada a ver com isso. Entende como é que é o negócio? Então, olha como é que assim, e todo mundo lendo Bíblia, Robson, todo mundo lendo Bíblia, entende? É aquele caso, é aquele pai que não separa um tempo para o filho,
né? Tal, até que assim, alguém do mal adota o filho dele. É aquele pai que nada que o filho faz está bom para ele. Mas aí ele vai e canta um proibidão e a galera, pô, ó o de menor, aí ele se torna um ser no mundo, ou seja, ali ele é especial, na casa dele ele não é, entende? Até que chega o dia que ele fala pro pai, é a última vez que você me dá um tapa, entendeu, né? E foi. Então, aí alguém fala assim, eu quero orar porque o diabo fez isso. Não é bem assim, não é bem assim. A gente não fica com gastrite, a gente não fica com triglicerídeo lá em cima, a gente não fica com colesterol lá em cima, nada é do nada, tem toda uma caminhada, é que a gente ou não viu, ou não quis ver, ou não fez o que devia ter feito, entende? E é claro que obviamente, ninguém escolhe o raio cair na nossa casa, acontece, mas ainda assim, por exemplo, eu fiquei com o carro preso na enchente, mas eu tinha proteção veicular, então quando o carro ficou lá, eu liguei. Se eu não tivesse feito, a enchente eu não controlei, eu não sabia. Eu ia passar, o caminhão estava na minha frente, o caminhão parou, eu parei. Quando eu parei, o caminhão deu ré e eu fiquei. Então o que acontece? Acontece. Não foi uma questão minha, foi uma questão de terceiro, foi a chuva, foi a prefeitura, entende? Não pode nem dizer que foi a chuva, foi a prefeitura, entende? A gente faz praça, mas não cuida de saneamento. E aí o que acontece? Diante de todo esse quadro, eu tinha um plano. Aí caramba, todo mês pagando. No dia que eu precisei, meia-noite, minha esposa, um garoto de 3 anos. Eu ia procurar reboque, ia deixar eles lá no carro. Eu ia andar com eles e deixar o carro lá. Mas aí eu tinha um telefone, liguei e fiz. Percebe como que assim, às vezes a gente tem Bíblia, mas a gente não olha para os aspectos psicológicos. Voltando àquela questão da saúde, não do pastor, saúde do crente. O camarada, por exemplo, ele é cheio do espírito, mas não olhou o colesterol. Ele é cheio do espírito, mas não olhou as artérias. Ele vai para o céu, mas vai mais cedo. Não é aquela pessoa que de repente tem um aneurisma e não sabe. A gente está falando de gente que poderia ter feito alguma coisa. Percebeu a situação? Então o que acontece? A ciência, ela não é nossa inimiga. E eu não estou falando da ciência desses políticos aí não. Estou falando ciência, que tem a ver com contraditório. Uma tese contra outra. Um especialista debatendo com o outro, com provas, entende? Objetivas, é disso que eu estou falando, certo? Não estou falando de quem fala melhor, que é o que está acontecendo por aí, mas assim, diante desse caso, assim, quantas vezes a gente desconsidera, a ciência, gente, ela não é nossa inimiga, mas a ciência não é religião, essa é a questão. Quem, por exemplo, hoje crê que é assim, amanhã pode ser outra coisa, né? Então assim, medicamento tal foi usado para X, mas depois foi para Y. Está aí a origem do Viagra. Ele não nasce para cuidar de ereção masculina, entende? Ele nasce por causa de um outro problema, certo? Sem falar outros medicamentos. Então aí você, por exemplo, observa, há um tempo atrás, quanta gente morria porque não tinha penicilina. Entende? A questão da poliomielite, né? Se a gente pensar sarampo, catapora, quantas coisas que é o seguinte, a ciência ajudou. Agora, a ciência não é religião. Tem que ter uma vacina que, eu confio na vacina, gente, é medicina. Como é que é cada organismo? A gente não sabe. É como a questão do medicamento. Você vai de repente passar por um procedimento, uma anestesia, você é alérgico a alguma coisa? Fala assim, não sei, moça, vamos ver o que dá aí. Aí não, eles vão fazer exame, que negócio.